Olá! Hoje a nossa exploração vai direto ao ponto para desvendar o mistério de um dos ecossistemas mais singulares, fascinantes e, infelizmente, mais mal compreendidos de toda a natureza. A gente vai falar sobre o milagre da Mata Branca. É um lugar de contrastes absurdamente extremos e de uma beleza que impressiona qualquer um. A jornada de hoje vai revelar na prática o que realmente significa sobrevivência e adaptação. Certo, vamos mergulhar nisso 100%, olha só. Esse é o grau exato de exclusividade do incrível bioma que a gente está analisando hoje. Ele é totalmente, integralmente nacional. Exclusivamente brasileiro. Literalmente, não existe nenhum outro lugar no planeta Terra onde dê para encontrar a caatinga. É um tesouro biológico exclusivo nosso e, claro, um motivo de orgulho geográfico gigante. Parte 1. O mistério da Mata Branca. A origem do nome e a paisagem. A própria palavra caatinga já carrega séculos de história e de observação pura da natureza. Ela tem origem lá na língua tupi-guarani. A sílaba caá significa mata e tinga quer dizer branca. Juntando as duas partes, a gente tem a tradução mais literal possível, Mata Branca. Mas por que os povos originários deram exatamente esse nome? Acontece que, durante a estação seca, esse bioma ganha uma cara muito particular. A paisagem perde aquele verde vivo, a maioria das plantas simplesmente perde as folhas, e o que domina a visão é uma imensidão de troncos com uma aparência clara, bem esbranquiçada e seca. E isso ilustra brilhantemente o verdadeiro milagre deste bioma, que acontece ali, em tempo real. É só a gente fazer a comparação. De um lado, a estação seca, com essas plantas sem folhas e troncos esbranquiçados, formando um cenário que parece não ter vida nenhuma. Do outro, a primeira chuva. A transformação é dramática e, nossa, incrivelmente rápida. Aquele cenário claro, meio fantasmagórico, vira de uma hora para outra um bioma completamente verde, super exuberante e cheio de flores. É um espetáculo de renascimento. Parte 2. Um bioma exclusivamente brasileiro. Onde encontrar a caatinga? A pegada geográfica da caatinga é imensa. Ela abraça todos os 9 estados da região Nordeste, sem exceção. Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. E a força dela não para na fronteira regional, não. Ela desce e cobre também uma faixa importantíssima da região Sudeste, mais especificamente ali no norte do estado de Minas Gerais. É uma extensão territorial que impressiona de verdade. Para colocar essa escala em perspectiva, 10%. A caatinga ocupa aproximadamente 1/10 de todo o território nacional. É uma área colossal. E essa imensidão toda cobre a maior parte do que é historicamente conhecido como o polígono das secas. Mas atenção aqui, é fundamental não associar a palavra seca com ausência de vida, porque a forma como a natureza lida com isso é sinceramente uma jogada de gênio. Parte 3. A luta pela sobrevivência. O clima e a vegetação xerófila. O grande motor por trás de toda essa adaptação fantástica é o clima predominante, que é o semiárido. A gente está falando de um ambiente que não perdoa erros. As características principais incluem temperaturas extremamente elevadas durante o ano inteirinho e chuvas que, além de muito escassas, são super mal distribuídas. O verdadeiro teste de fogo são os longos períodos de estiagem. Essas secas não duram só umas semaninhas, não. Elas podem se arrastar por vários meses seguidos ou até mesmo anos inteiros. Como a vida resiste a anos sem água? A resposta, que é fascinante, está no conceito de vegetação xerófila. Basicamente, são plantas que, ao longo de milênios, desenvolveram mecanismos biológicos inacreditáveis, verdadeiros superpoderes, para se adaptar e sobreviver à falta de água mais severa possível. Elas pegaram a escassez e transformaram numa aula magna de resiliência evolutiva. Agora, o que é realmente interessante sobre esses pontos é a engenharia exata por trás desses mecanismos. Primeiro, o genial armazenamento de água. Cactos icônicos que a gente conhece bem, tipo o mandacaru, o xique-xique e o facheiro, funcionam como verdadeiros reservatórios vivos. Eles guardam água direto nos próprios tecidos. Segundo, a modificação das folhas. As folhas se transformam em espinhos. Isso não só reduz drasticamente a perda de água pela transpiração, mas também já serve de armadura contra animais famintos, 2 coelhos numa cajadada só. E por fim, as raízes hiperespecializadas. Elas podem ser muito profundas para buscar água lá nos lençóis freáticos ou super ramificadas bem na superfície, prontas para sugar o máximo de água possível assim que a primeiríssima gota de chuva tocar o solo. Parte 4. Uma explosão de vida. A rica biodiversidade da caatinga. Então, o ponto crucial é desconstruir de vez um grande mito.
Como a ciência comprova, a Caatinga não é um deserto vazio. Existe essa ideia muito comum de que a falta de chuvas constantes cria um deserto sem habitantes, mas as pesquisas mostram um cenário diametralmente oposto a isso. A verdade, baseada em dados concretos, é que a Caatinga literalmente transborda a vida. A gente tem ali uma biodiversidade não só riquíssima, mas também extremamente endêmica. Isso significa uma quantidade enorme de espécies que só existem lá, isoladas e adaptadas à perfeição para aquele ambiente. A fauna está cheia de anfíbios surpreendentes, répteis, uma gama imensa de mamíferos e diversas aves. E falando em aves, é impossível não mencionar um dos maiores símbolos da conservação no mundo inteiro que mora justamente lá, a belíssima e icônica aravinha azul. Para fechar essa nossa análise de hoje, fica uma reflexão profunda. O que a humanidade pode aprender com um ecossistema que pega a extrema escassez e transforma numa explosão de vida resiliente? A Mata Branca não é só mais uma mancha no mapa, é o exemplo definitivo de força, inteligência biológica e adaptação. Entender isso e trabalhar sem parar para preservar esse nosso ecossistema é fundamental para a biodiversidade de todo o planeta. Fica o pensamento. Até a nossa próxima exploração!